Olá pessoal, mais uma vez. Gravando esse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre o termo de compromisso e sobre plano de aula. Eu não vou me ater muito ao termo de compromisso, porque eu acho que até tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre o preenchimento do termo também. Mas porque havia algumas dúvidas sobre o tipo de termo. Eu estava olhando aqui, então tem um modelo aqui, deixa eu só ver se é esse. Não é esse aqui não. Eu abri, deixa eu achar aqui. Esse aqui. É um modelo que ontem também eu tentei baixar no celular e acabei baixando esse mesmo modelo aqui, tá vendo? Que é que alguns colegas perguntaram, né? Sobre essas assinaturas aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse aqui em cima. E o que acontece? Esse termo aqui ele é diferente do termo padrão. Pelo que eu sei que eu te falo para vocês que era o termo do Paraná, e depois eu falei que era esse mesmo, porque eu fui baixar lá no estúdio pelo celular e abaixou esse aqui. No entanto, eu baixei, acabei de baixar aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu estou dentro da... Deixa eu voltar aqui na disciplina. Ó, tá vendo? Ó, estágio supervisionado, ensino fundamental. Aí aqui, ó, dentro do material da disciplina, tem esse outro aqui, onde está escrito a documentação de estágio. Eu peço que vocês deem uma olhada no estúdio de vocês se tem esse tipo de documento, que daí esse aqui eu acabei de fazer download de novo. Esse é o que eu preenchi. Tá vendo? Ó? Eu acabei de fazer download dele e tá aqui, ó, é um mês, aliás, esse não. Pera, deixa eu fechar ele aqui para não confundir, tá? Que esse é o que eu falei para vocês ontem. Tô olhando de novo, que eu falei que não era esse, né? Pera, deixa eu fechar ele aqui para não confundir. E esse aqui, ó, que eu acabei de baixar, tá vendo que ele não, esse é o que está preenchido, se você achar aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Que é onde está escrito documentação, lá no material da disciplina, tá vendo que esse não está preenchido porque eu acabei de baixar ele agora. Eu até conferi aqui, olha, realmente, tá vendo aqui embaixo, ele é para o ensino fundamental, tá vendo? Esse é o que eu baixei, eu não alterei nada nele. E aí ele dá aquele modelo mais simples que eu te falo para vocês, que é bem parecido com o do organização e concepção. Aí eu peço que vocês vão lá no material de estudo de vocês, aqui no estúdio, tá vendo? Ó, dentro da matéria, aqui ó, da disciplina, né, que eu mostrei lá para vocês de novo aqui, ó. Também dentro da disciplina do ensino fundamental, aqui ó, em material da disciplina. Aí vê se vocês acham aqui, ó, documentação do estágio. Aí vocês baixam, porque foi esse aqui que eu baixei agora e que veio esse aqui, ó. Esse aqui que eu marquei com modelo, tá vendo? Só que se eu enviar esse aqui para vocês, o que vai acontecer? Ele vai com a assinatura do professor Gustavo aqui embaixo. Ele não vai com a assinatura do professor Leandro, que é o novo coordenador. Então vocês têm que baixar o que está com a assinatura do professor Leandro. Vê se vocês acham aí, porque esse é mais fácil de preencher, certo? Aí deixa eu dar uma mostrada aqui. Eu também não vou falar muito sobre o preenchimento do documento aqui, mas olha só. Esse aqui, quando vocês preencherem, então ele vem aqui também a carta de apresentação, né? E junto aqui, ó, deixa eu voltar aqui no modelo. Quando vocês baixarem a documentação para o estágio, vai aqui a carta de apresentação, o termo e aqui embaixo a ficha de avaliação no mesmo documento. Só que aí vocês vão enviar a carta de apresentação que vocês vão levar para a escola e o termo de compromisso, certo? Aí a ficha de frequência, assim como no outro estágio, também ela vai por último. Então vamos lá, a ficha de frequência eu falo para vocês também depois no próximo vídeo. Hoje eu vou falar do termo e plano de aula, vou me ater um pouco mais ao plano de aula, tá? Então deixa eu abrir a ficha que eu preenchi aqui, deixa eu ver se ela já não está aberta aqui. Não, já está aqui, ó, termo de compromisso. Só ver aqui. Tá aqui aberto já o termo. Então aqui no termo, o que você vai colocar? É igual no outro, vai preencher, aqui já tem aqui a intermitente, né, que é a Unisozumar, unidade cedente, que é a escola onde você vai fazer o estágio. Aí aqui no caso está no professor José Álvaro, que foi onde eu fiz.
E aí vai colocar aqui, ó, o e-mail da escola. O e-mail da escola você pode pedir na escola mesmo ou no o e-mail, telefone, né? Se vocês já tiverem esses dados do termo anterior de organização e concepção, se for a mesma escola, vocês não precisam pegar os dados tudo de novo, só pega daqui, né, do termo anterior e copia e coloca, se for a mesma escola. Eu tive que fazer porque foi escola diferente, como eu já comentei com vocês. Então eu tive que fazer de novo. Aí aqui vai os seus dados, né, que nem tá aqui, ó, Marcos Vilas Boas, meus dados, licenciatura, do jeito que tá aqui, né, só que aí usando os dados de vocês. Aqui no vídeo vocês podem pausar também para dar uma olhada. Aí o supervisor de campo também, no caso aqui o supervisor de campo é a pessoa que é responsável pela parte de estágio, não é o professor regente, tá? Então aqui no caso tá José Joaquim, aliás, Joaquim Luiz Nogueira, Joaquim Luiz Nogueira, que era o diretor. Então aqui, ó, vocês vão ver aqui em cima, quando tá aqui o professor Álvaro e tal, e aí aqui, ó, a diretor administrativo, Joaquim Luiz Nogueira, tá vendo? Então, como está escrito aqui, ó, Joaquim Luiz Nogueira, e aqui embaixo também está o supervisor como o Joaquim, que é o diretor, porque se for a mesma pessoa que for o diretor e for o coordenador da parte de estágio, você coloca a mesma pessoa. Que nem quando eu fiz no Organização e Concepção, o diretor era o coordenador e responsável pelo estágio, e que também foi regente, era outro, entendeu? Então, ou seja, aí você vai colocar de acordo com o que for na escola que você for fazer. Mas se o diretor for a mesma pessoa responsável também, você vai colocar nos dois campos também a mesma pessoa. E aí aqui segue os termos, tal, né? E depois aqui vem, deixa eu só ver aqui, ó, estágio, ó, terá início. Então aqui é os dias que você for na escola que você vai colocar aqui. Terá início em 16, em dia 14 do 6 e 16 do 6. Aqui foi o dia que eu fiz. Então comecei dia 14 de junho e terminei dia 16 de junho, que foi para vocês que eu fui uma semana corrida inteira na escola, né? Bom, mas vamos lá. Então basicamente o termo é isso aqui. Aí o diretor vai assinar, né, bater o carimbo dele e vai bater o carimbo da escola. Aqui está com 2 carimbos porque o diretor aqui na hora de carimbar, ele carimbou de cabeça para baixo um dos carimbos, né? E aí acabou que ficou um de cabeça para baixo e outro de cabeça para cima do lado certo, ok? Aí ele ficou com 2 carimbos, mas é um carimbo só. Mas se acontecer um fator desse também aqui, ó, não vai ter problema nenhum, não vai atrapalhar vocês porque eu enviei o termo do jeito que está aqui. Só não pode pôr um carimbo em cima do outro, tá? Que se pôr um carimbo em cima do outro ele dá rasura. Aí não pode. Mas do jeito que está aqui não vai ter problema nenhum para vocês, tá bom? Então nessa parte do termo de compromisso é isso. Agora vamos lá eu vou fechar aqui o termo, ok? Aí a gente vai lá para o plano de aula. Deixa eu só ver aqui. Plano de aula. Sobre o plano de aula, antes de eu falar aqui dentro do plano, eu vou voltar um pouquinho aqui no estúdio. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é a correção do meu plano de aula, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Atividade de estudo 1, tá vendo? Ó, plano de aula. O plano de aula, ele vai aparecer para você em 2 condições. A primeira é você fazer esse primeiro plano que vocês vão enviar. Se esse plano não for aprovado, vai aparecer para vocês fazerem o segundo plano de aula. Se for aprovado, vocês não precisam fazer o segundo, já vai direto para a terceira atividade. Se seguir o mesmo padrão, que eu acredito que vai seguir, que foi para a gente o ano passado, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, então na formatação, eu tirei a pontuação máxima. Aqui, ó, unidade temática também a pontuação máxima. Aqui, habilidades, pontuação máxima. Descrição, pontuação máxima. E na descrição da parte 2, descrição 1, descrição 2, na descrição 3 eu tirei também a pontuação máxima. Tá vendo que tem aqui a pontuação, né? Então essa primeira é a nota que você obteve e essa é a pontuação que deveria ser a máxima, né? Então na descrição da parte 3 eu tirei também a pontuação máxima. No recursos didáticos, referências, nesse daqui eu não errei nas referências, né, porque
Teve outros que eu fiz e as referências ficaram erradas, não erradas, né, mas não ficou exatamente do jeito que deveria, então foi descontado alguns pontinhos de referência, mas esse não foi. No entanto, aqui, ó, tá vendo a descrição da parte 2, eu tirei também 0.3 de um ponto. Então era a maior nota que tinha aqui, e eu tirei apenas 0.3, tá vendo, de um ponto inteiro, que foi na descrição da parte 2. Aí aqui embaixo tem o feedback que eles mandaram, ó, você atendeu os objetivos deste tópico de forma parcial. Lembre-se de que é necessário o desenvolvimento minucioso da aula. Apresentação das ações docentes discentes nessa segunda parte do plano de aula. Conceitualização. Em vista do desenvolvimento das habilidades propostas. Eu sinceramente não entendi muito bem o que eles quiseram falar com isso. Eu sei que do ponto de vista deles não ficou bom o suficiente. Mas no entanto, olha só, plano apto para a realização da regência. Então, dessa forma não é necessário fazer a atividade 2. Que é o que eu acabei de comentar com vocês agora há pouco. Que se o primeiro plano de aula não for aprovado, você pode fazer a atividade 2. Se for aprovado o seu plano, você não precisa fazer a atividade 2. Você pula direto para a atividade 3, né, que é, no caso, a atividade 3 é o relatório final, certo? Vai direto para o relatório final. Mas provavelmente acredito que o plano de vocês vai ser aprovado, certo? Então aqui, e no meu caso, que ele poderia ser aplicado, né, e de fato eu usei o mesmo tipo de plano também para a aula, só que eu não tinha recebido ainda retorno quando eu fui fazer a regência, mas isso não influencia em nada, tá bom? É só para que você entenda que tem um plano, você aprenda a fazer plano de aula mesmo, e você possa desenvolver bem suas aulas. É para isso que serve essas correções aqui que eles fazem. Mas como eu falei para vocês também, vai ter aquele problema de cada escola tem a sua própria metodologia, seu próprio modo de fazer, certo? Então, o plano, assim, por o plano ser muito pessoal também, ser muito individual, então a opinião deles conta, assim, para a gente melhorar o plano de aula, mas não é algo assim que também pra gente ficar arrancando os cabelos se tiver alguma coisa errada, tá certo? Vamos voltar aqui no plano de aula agora. Ó, aqui é o meu plano de aula que eu fiz do fundamental. Então, no caso aqui, aí você vai preencher os dados, né, a série que você for fazer regência. No caso aqui eu fiz o 7º ano. Você não precisa colocar aqui se for 7º ano A, B, C, não precisa, só coloca que é 7º ano. Se você for pôr o C aqui também não está errado, mas não é a necessidade. O importante é que seja para a série que você for fazer. Se for 6º ano, 6º ano, se for para o 8º, para o 8º, se for para o 9º, para o 9º, certo? Não, a quantidade de horas aqui já vem especificada aqui, ó, que é para não alterar, é 2 horas aulas, né? E a data da aplicação que você for fazer a sua regência. Então vamos lá. Aqui, área do conhecimento. Essa daqui é da BNCC. Então você vai pegar lá e colocar aqui da forma como você estiver utilizando lá, a página que estiver utilizando também. E aqui é Ciências da Natureza, Vida e Evolução, Diversidade do Ecossistema, que é de acordo com o tema que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Que foi o tema que eu escolhi, que se enquadra aqui dentro. Agora aqui, competência específica, e você vai procurar também na BNCC a competência específica para atividade que você estiver montando no momento, né? No caso aqui era compreender os conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar os processos, práticas, procedimentos, investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e no mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaboração para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bom, aí dentro desses termos aqui, por exemplo, a parte que cabe, você vai colocar tudo a competência específica aqui do jeito que está na BNCC. Mas qual é a parte que encaixa aqui no meu tema? O tema, a diversidade do ecossistema, alterações e mudanças. Que foi esse o tema que eu coloquei aqui, certo? Eu já vou falar um pouco mais sobre o tema. Mas deixa eu voltar aqui. Dentro dessa competência, por exemplo, específica, o que é que cabe aqui?
Se a gente for olhar, por exemplo, porque ela abrange várias coisas como um leque fechado. Aí quando você abre o leque tem aqueles veiozinhos, né? Então seria a mesma coisa. Então aqui é uma competência específica, mas que ela tem vários veios, né? Para você trabalhar. Então, por exemplo, aqui no caso era ciências da natureza, porque eu estava trabalhando com ecossistemas, né? Essas coisas assim, que era o que o professor estava falando lá na aula, né? Já seguiu o mesmo veio. Aí aqui, ó, aqui tá vendo que fala aqui, ó, dominar processos e práticas de investigação científica. Nesse caso aqui, por exemplo, essa parte não se encaixaria, mas aí tem essa outra parte aqui, ó, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas e tecnológicas. Nós vem aqui, ó, e questões socioambientais e do trabalho, tá vendo? Aí isso aqui se encaixa também dentro do meu tema. Então, assim, aí tem que observar aquilo que se encaixa no geralzão dentro do seu tema, né? Por causa desses, como eu falei, como um leque que se abre e tem vários veinhos ali dentro do leque, né? E aí você vai seguir. Tema. O tema ele tem que ser colocado aproximadamente dessa forma. Ele pode ser um pouco mais longo, um pouco mais curto, não tem problema. Ou ele pode parecer-se com o título também, não tem problema. Aqui ficou um tema bem parecido com o título, tá vendo? A diversidade do ecossistema, alterações e mudanças. Por que a diversidade do ecossistema? Porque eu estava falando sobre os ecossistemas. Então, ecossistema terrestre e ecossistema marinho, né? E tem o ecossistema aéreo também que eu falei para eles. Mas quando eu falei sobre isso, porque o ecossistema aéreo ele não é assim uma coisa muito, como diz, garantida de se existir, porque, por exemplo, fala-se das aves, mas as aves não vivem o tempo todo no céu, né, voando. Então elas fazem mais parte do ecossistema terrestre, né? Então, no caso, o professor falou que quando eu falei sobre o sistema aéreo, eu não precisava ter falado. Poderia ter só me mantido no marinho e no terrestre, certo? Aí dentro, por exemplo, da diversidade do ecossistema, que eu estava aqui falando para vocês, aí aqui entra o que? Plantas, animais, os seres humanos, tudo dentro dessa parte da diversidade, né, do ecossistema. E aqui, alterações e mudanças, que quando você altera o ecossistema, você fazer alterações, queimadas, por exemplo, destruição, derrubadas, vai destruindo as florestas, então você vai fazer alteração na natureza, isso vai provocando mudanças, né? Então essa era a ideia do nosso tema aqui. Então foi o que eu estava trabalhando ali dentro deles. Depois na aula de regência também eu vou mostrar para vocês, né, sobre isso, né? Falando sobre a aula de regência também. Eu acho que até tem um vídeo também falando sobre a aula de regência, mas aí eu vou gravar outro também sobre aula de regência. Mas vamos lá. Então falando aqui. Então o tema ele é sempre dessa forma. Algumas dúvidas, por exemplo, se eu pôr um tracinho aqui na frente, por exemplo, deixa eu pular bater ele para baixo para ele descer esse tracinho. Fizer dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Você está fazendo tópicos. E no tema não pode ter tópicos. Ou se você pôr aqueles pontinhos, sabe, que fica aqui na frente. Eu vou pôr aqui no modo básico, só um pontinho básico, tá vendo? Ele vai ficar pequenininho. Mas tem aqueles pontinhos que vai aqui, ó, na formatação também, tá? Que coloca aqueles pontinhos que ficam para marcar marcar os tópicos. Dessa forma, no tema, e isso não é só para plano de aula, tá? Então o tema o tema do TCC, quando vocês forem fazer o TCC, e no tema do TCC já tem que ser um pouco mais abrangente também, tá? Já é uma dica aí para vocês quando chegarem no TCC, já não pode ser um tema tão curto assim, tem que ser um pouco mais abrangente no TCC. Para também pesquisa científica, artigo científico, livros, se você for fazer publicação, de repente alguém resolve escrever um livro, não pode o tema ter esses tópicos. Então o tema ele vai sempre ser aquilo que vai centralizar as ideias do seu trabalho. No caso aqui, o tema é aquilo que centraliza as ideias
do seu plano de aula ou daquela regência de aula que você vai fazer, entendeu? E no caso aqui sempre tem que procurar observar, porque aí você vai ter 45 minutos mais 45 minutos, ou dependendo da escola 50 mais 50, que é a máxima que tem de aulas. Então ou é 45 mais 45 ou é 50 mais 50. Aí vamos pôr aqui. Então se você pôr aqui, você tem que ter em mente o quê? Que você vai ter que fechar todo esse tema, ainda vai ter que apresentar uma atividade de avaliativa para os alunos, né? Bom, a habilidade da base nacional comum, aqui eu usei duas, tá vendo? Aqui ó, E7, EF 07, CI 07, ou C101, melhor. E aqui EF 07, C108. E aqui ó, tá vendo? Ó, EF aqui ó, é ensino fundamental, tá vendo? EF é sempre ensino fundamental. 07 é o ano que você vai estar dando aula. No caso aqui eu fiz o 7º ano, aqui também 7º ano, certo? Se fosse, por exemplo, 6º ano, aqui seria 06. Se fosse o 8º, 08 e 9º, 09. Aí aqui C 107 está referindo as competências, entendeu? Você vai ler lá, mas aí tem uma explicação aqui dentro da descrição da habilidade mesmo, tá vendo? Aí aqui tem duas, tá vendo? Essa daqui refere-se a essa primeira parte da descrição, e essa daqui refere-se a essa outra aqui, tá vendo? Na descrição da habilidade, certo? Você vai colocar aqui, é do jeito que está lá na BNCC, só vai pegar essa habilidade aqui, vai colocar aqui primeiro só os códigos, e aqui embaixo você vai pegar as características. Não é bom usar mais que duas habilidades, porque senão sua aula pode ficar muito extensa e o assunto pode ficar muito pesado. Então de 1 a 2 aqui, tá? Habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Então no 1 no máximo 2 você usa. E aí aqui você vai colocar aquela descrição que está lá nas habilidades, certo? Aí aqui, por exemplo, a parte 1, contextualização e problematização. Daqui para baixo você pode usar tópicos, certo? Não tem problema nenhum você usar tópicos aqui. E até aqui na introdução e contextualização, se eu não me engano, é para ser feito em tópicos, certo? Eu não... Deixa eu só dar uma conferida se eu baixei o... Ah não vou ter o modelo aqui. Porque eu usei o modelo direto, então não vou ter aqui. Mas se eu não me engano, lá já está especificando. Deixa eu não passar aqui que estava muita coisa aberta aqui. Então olha só, aqui, se eu não me engano, lá já vai estar especificando que isso aqui tem que ser em tópicos, certo? E é bom fazer dessa forma, colocar os tópicos aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui na primeira parte, né? Então nessa aula será apresentado de modo geral a diversidade do ecossistemas, alterações e mudanças causadas por essas alterações. Então, por exemplo, vem o desmatamento, o que esse desmatamento causa, né? Faz construções onde é um habitat natural dos animais, o que vai acontecer, né, com esses animais, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem morando na casa. Então, por exemplo, falei para ele sobre os animais que a gente fala que estão invadindo as residências. Na verdade, não é os animais invadindo a residência, né? São as pessoas que invadiram o local dos animais e eles acabam entrando na residência das pessoas porque eles já moravam ali. Então, assim, nessa problematização, aí você vai vir aqui. Tá vendo? Ó, eu pus algumas questões aqui. Ó, o que é o ecossistema? Exemplos de alterações, mudanças causadas pelas alterações. Nessa problematização aqui é a parte onde você vai ficar meio que cutucando os alunos ali para saber o que eles já sabem, para você dar prosseguimento. Aí não deve também você ocupar muito tempo falando sobre isso, né, certo? Porque você tem 45 minutos mais 45, não se esqueça disso. Então se você se perder muito nessa parte aqui, aí vai comer muito tempo da sua aula também depois. Então é dar aquelas cutucadinhas, né, para você ver até onde eles já sabem o assunto, onde eles têm conhecimento, para no desenvolvimento da sua aula você ter mais facilidade, entendeu?
E assim, é bom também procurar trazer eles para participar. Sempre trazer os alunos para a participação da sua aula. Conforme eles estiverem participando, isso ajuda você, entendeu? Porque aí e assim, por um lado, se você trazer eles muito para dentro, tem que tomar cuidado. É bom realmente trazer eles bastante mais para dentro possível do assunto, mas porque eles podem surgir com algumas questões que às vezes você pode ficar um pouco perdido na hora de responder, então tem que estar preparado para isso também. É que nem, por exemplo, quando estava falando sobre água contaminada, na minha regência, no caso, aconteceu que uma das alunas perguntou assim: então a gente toma água de cocô, né? Eu estou falando assim de forma direta porque foi isso que ela falou, né? E ela usou até um outro termo, né? Mas eu vou usar esse termo mais básico aqui. Ou seja, eles vão ser bem espontâneos com você. Então, às vezes, vão falar uma coisa que você não espera, mas de modo simples, não é nada na maldade, né? Aí eu fui explicando, eu falei, não, as águas são tratadas, são tiradas de lugares onde é possível tratar essa água. Então, e aí às vezes você se pega de uma surpresa numa coisa que você não esperava, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Aí depois também eu pus outro tópico aqui. Aí iniciando as aulas. Eu iniciei as aulas, eu coloquei aqui a frase, né? Fiz uma questão, né? Para eles. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Essa é só uma parte da frase, na verdade, de Antoine Lavoisier. Eu não corrigi aqui de propósito, tá? Aqui está aqui a frase de Darwin, mas é de Antoine Lavoisier. Quando eu estava falando isso na aula, o professor não me corrigiu, mas depois, na hora de dar o feedback da regência, o professor falou que essa é de Lavoisier a frase. Depois eu fui pesquisar melhor também. Quando eu estava fazendo esse plano de aula, eu não pesquisei, porque eu tinha certeza que a frase era de Darwin. Então, mesmo que você tiver a certeza que algum assunto é de um certo autor, um certo escritor, procure para não fazer de forma errada. Outra coisa também que pode acontecer é na hora de escrever na lousa, que nem eu fui escrever lá, escrevi algumas palavras de modo errado. O professor depois apontou para mim também. Apesar que na hora da escrita eles não me questionaram. Por exemplo, eu fui escrever fauna, escrevi fauna com acento, e fauna não tem acento, né? Então tem que tomar cuidado, mas porque mesmo que eles não me questionaram, não quer dizer que eles não vão te questionar ou não vão te corrigir naquele ponto. O que pode acontecer, e eles fazem isso espontaneamente, tá? De novo, eu falo para vocês, eles não fazem isso na maldade. Eles simplesmente fazem, né? Igual eu falei para vocês da pergunta da aluna, né? Então assim, são as coisas que às vezes você vai ver lá, né, e você fica meio apreensivo às vezes na hora, né? Então assim, a ideia era essa, fazer eles pensar nessa frase aqui, né? Será que tudo realmente na natureza se cria, nada na natureza se cria e nada se transforma, e tudo se transforma? Então eu estava nesse ponto aqui, por exemplo, foi o que eu expliquei para eles, que não é exatamente assim, porque se vou dizer uma árvore, ela sempre vai ser uma árvore, né? Aqui Lavoisier estava explicando das reações químicas, da combinação. Mas uma árvore, por exemplo, ela não vai se transformar num pedaço de papel, né? Ela precisa de alguma interferência humana. Então, tudo que na natureza existe, se não houver interferência, ele vai ser do jeito que é. Então, ponto. Essa é a minha posição, tá? A minha posição com o Marcos, como professor, eu deixei bem claros isso para ele, né? E no caso, quando, por exemplo, Lavoisier falou sobre isso, ele estava referindo o quê? Que nas fórmulas químicas, por exemplo, você pega um oxigênio, o oxigênio vai se combinar com hidrogênio para formar água, ele não vai deixar de ser oxigênio, vai continuar sendo oxigênio, né? E aí a combinação, o hidrogênio, por exemplo, ele não vai deixar de ser hidrogênio, mas a combinação dos dois gera água, entendeu? É nesse sentido que o Lavoisier estava falando. Mas falando assim, eu peguei para abrir uma outra forma de pensar mesmo, né? Cutucar eles de uma forma mais firme para coisas que os homens estão fazendo, destroem a natureza, vão transformando ali, causando destruição. Então, o que é outra coisa? Propor uma nova forma de pensar. No caso, a frase eu pus de Darwin de novo aqui, ó, tá vendo?
como eu falei para vocês, eu não corrigi, eu deixei do jeito que está de propósito, tá? Então não é Darwin, é Lavoisier. Então, para a conservação do ecossistema. Então, propor uma nova frase, né, que no caso, vou estar mostrando para vocês aqui também. E mostrar que todo o ecossistema deve ser preservado para que possamos ter um mundo onde a vida possa prevalecer sempre. Nessa primeira parte aqui que eu falei para vocês, eu fui bem. Já nessa outra parte aqui, o desenvolvimento, conceitualização, eu não entendi muito bem o que eles quiseram dizer. Para mim, eu achei que ficou bom, que eu tinha desenvolvido bem, mas no ver deles não ficou. Então, eu não vou saber explicar para vocês assim o que eles quiseram dizer. Mas eu acredito que seja que aqui dentro no desenvolvimento seria mais como é que chama? Quase que uma dissertação daquilo que você está fazendo mesmo, você faria na sala de aula, as suas intenções, né? Ali dentro da sala de aula, dentro da sua regência. Então, penso que é quase mais uma dissertação mesmo, explicando, né, a intenção e o que deve acontecer, o que é esperado. E aqui também pode ser usado tópicos, tá bom? Isso aqui não vai, se você colocar em tópicos do jeito que eu coloquei aqui, não vai atrapalhar. E é só tentar para colocar mais adequado, que a minha contextualização que eu falei para vocês não ficou muito boa. Inclusive eu estive olhando outros vídeos também. Dava para ter feito realmente melhor. Eu não vou discordar da discordância do professor, porque realmente dava para ter feito um pouco melhor. Eu que não consegui mesmo desenvolver isso aqui. E depois avaliação e conclusão. Então aqui no caso eu dividi os alunos em grupos. No caso que deu 4, eu pus como pela quantidade de alunos de 3 ou 4 grupos, né? E aí no caso eu coloquei lá na lousa para eles fazerem desenhos. No caso, como eu estava no 7º ano, o professor falou que foi uma ideia legal, né? Embora eu não tivesse perguntado para o professor, né, sobre me fugiu sobre o desenvolvimento com desenhos, né? Mas ele foi uma ideia legal aí eu levei o material também, aí você tem que providenciar material, tá? Caso que nem eu levei papel sulfite, se você tem que providenciar todo o material que você precisar para eles desenharem depois. Aí falando sobre a fauna, se quisesse falar sobre a fauna, sobre as árvores, no desenho ali, fazer um desenho, né, sobre a preservação da natureza, né? E foi um momento também legal ali na segunda aula. Na primeira parte, na primeira aula eu fiz toda a explicação da aula, né? E na segunda eu fiz essa parte aqui da avaliação. Então aqui, nessa parte aqui no plano de aula, falando aqui dentro do plano de aula, eu estou falando um pouquinho lá da regência, mas depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas só para vocês entenderem o que vocês vão fazer nessa parte aqui da conclusão, que é a parte onde você vai especificar aqui que tipo de atividade ou que tipo de recurso você vai usar para avaliação. No caso, se é uma avaliação com notas de pontuação, se é exercício de pergunta e resposta, se é uma atividade mais interativa também entre eles, né? Que nem um jogo de pergunta e resposta. Isso tudo serve para avaliação, certo? Aí, recursos didáticos é aquilo que você usar. No caso que eu usei projetor de imagem, pendrive, folhas, eu usei quadro branco, quadro e giz, giz, etc. No caso que eu pus giz aqui, mas não usei giz, tá? Eu usei o quadro branco com canetão atômico. E as referências eu pus só aqui a base curricular, né? E esse site aqui que eu tive olhando sobre o ecossistema. Foi as duas referências apenas que eu usei, certo? Aí aqui, ó, não está avaliado aqui porque essa é o que está no meu computador. Não foi eu enviei, é a mesma que eu enviei, tá? Ela só não está avaliada aqui, mas é a mesma que eu enviei lá. E depois eu falei para vocês que está ali aqui, ó, tá vendo? Que eles colocaram aqui a avaliação,
certo? Mas eu não baixei de volta aqui para ver a avaliação, tá bom? Eu espero ter ajudado nessa parte de plano de aula, mas se vocês precisarem também, pode perguntar de novo, aí se for preciso eu gravo um outro vídeo ainda explicando sobre isso também. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a regência de aula e falar um pouco mais sobre a ficha de frequência. Mas a ficha de frequência é algo que não ocupa muito tempo para estar explicando para vocês, é algo bem rápido mesmo, tá bom? Esse aqui é o meu plano. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar enviando para vocês dar uma olhada, né? Aí envio lá no mas é apenas para uma base, tá, pessoal? Não pode de forma nenhuma isso aqui ser copiado, porque se vocês copiarem, isso dá prazo, dá problema para vocês, né? Pode dar até problema para mim também, porque eu estou compartilhando informações que elas são, vamos dizer assim, sigilosas, né? Pessoais. Então, mas bom, basicamente é isso. É procurar fazer o desenvolvimento ali, não tem muito segredo em que fazer. É só tomar cuidado no modo como vocês desenvolverem, para que o seu plano seja bom o suficiente para você poder fazer a sua aula, tá bom? Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês, ó, que eu estava falando antes. Peraí, deixa eu voltar aqui. Disciplina. Aqui, ó, em atividades avaliativas, lembra que eu falei? Essa aqui é a atividade de estudo 1, é aquele plano de aula. E essa daqui, a atividade 3, é o relatório final. Essa daqui é a que eu não fiz. Tá vendo? Tá escrito não entregue aqui, mas essa não vai influenciar. Essa daqui você só vai fazer caso essa primeira aqui não for aprovada. Aí você vai fazer a segunda. Certo? Aí precisa fazer. Mas caso contrário, você pode pular para a próxima etapa. Tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. E sucesso aí na sua jornada.